O multiverso nunca foi tão comentado quanto antes, talvez lá na década dos anos 80, quando isso aconteceu com muita força nos quadrinhos, mas com certeza agora é o momento em que os fãs da Marvel e da DC estão falando sobre isso, assim, mais do que nunca. E nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre o futuro do multiverso, tanto para Marvel quanto para DC, e por que eles estão decidindo apostar nisso somente agora. Salve jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Por que esse negócio de multiverso tá vindo tão à tona recentemente? Tá muita gente falando. Por que as editoras estão decidindo apostar tão forte no multiverso e por que somente agora? Porque o multiverso não é uma coisa que você simplesmente joga do nada e espere que as pessoas entendam e aceitem isso. O multiverso ele é um pouquinho mais complicado e para as pessoas entenderem isso com facilidade, compreender o que o multiverso significa para o mundo dos heróis, você precisa de uma base bem estabelecida. Vamos começar falando sobre a Marvel. A Marvel se destacou muito pelo seu planejamento incrível que eles fizeram com o universo cinematográfico, certo? Desde 2008, um filme após o outro, seguindo uma cronologia certinha, e aí com os filmes dos Vingadores eles juntaram tudo isso e eles deram um grande passo para o gênero de super-heróis no cinema, coisa que nenhuma editora tinha feito antes, esse tipo de crossover, né, que a gente viu nos filmes. Isso aconteceu muito nas séries, hoje em dia é mais comum, só que você construir primeiro um universo bem sólido e bem explicado é um passo muito importante que você tem que dar para aí sim introduzir o multiverso. Se não sabe o que acontece, exatamente o que aconteceu com a DC nos quadrinhos na década de 80. Eles criaram tantas terras alternativas e tantas histórias alternativas que tudo resultou numa bagunça, né? E a chave para eles a resolverem isso foi fazer uma crise em todos esses multiversos e depois reduzir somente para um. Eles mataram o multiverso, deixando apenas um universo existindo. Isso não é uma coisa que a galera quer que repita. A história se deu muito bem com os fãs, né? Foi assim um marco, só que ela foi a consequência de decisões erradas que os editores tomaram. Então você tem que tomar esse cuidado para falar de multiverso, porque por mais que seja uma coisa incrível e muito foda, as pessoas precisam entender. Você não tá falando só com fã de quadrinho que tá lendo quadrinho desde a década de 80, você tá falando com um novo público. Tem muitas pessoas que estão começando a acompanhar agora, né, nessa leva, porque o gênero de super-herói ele inflamou, ele atingiu uma parcela de pessoas muito grande, só que não são todas elas que entendem do multiverso e dos quadrinhos e como isso costumava acontecer. Então você precisa primeiro estabelecer uma coisa muito bonitinha, igual a Marvel, por exemplo, fez. Então a Marvel hoje ela se encontra numa posição muito confortável para introduzir o multiverso. E como que eles vão fazer isso? Vamos falar aqui das séries do Disney Plus que vão sair, especificamente sobre o WandaVision e a série do Loki. A gente sabe que a Feiticeira Escarlate ela é uma das personagens mais poderosas do universo Marvel. Eu não tô falando especificamente do universo cinematográfico Marvel, porque lá é um ambiente onde ela ainda não conquistou o seu auge no poder. E essa série do WandaVision a gente sabe que ela vai explorar bastante a parte do multiverso, especificamente porque a gente sabe que o Visão morreu, só que ele retorna para participar nessa série que se passa nos anos 60. Eles nem estavam lá nos anos 60, eles se conheceram, né, depois de tudo que rolou ali com os Vingadores. Então parte do multiverso, ou pelo menos de linhas temporais alternativas, estarão muito fortes na série do WandaVision. E isso vai puxar um gancho pro filme do Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura. Mas o Doutor Estranho, ele é um cara que a gente viu nos Vingadores Guerra Infinita, no qual ele consegue ver mais de 14 milhões de alternativas pro confronto que eles iriam ter com o Thanos. Então ele é um cara que consegue ver bastante essa parte de realidades alternativas e de mundos alternativos também, como foi mostrado no próprio filme dele, o primeiro filme, na qual a anciã joga ele para viajar pelo cosmos e ele acaba tendo flashes assim de vários universos paralelos. Então os dois personagens têm uma ligação muito forte e o filme do Doutor Estranho, por mais que não haja indício nenhum do que isso vai acontecer, a gente já começa a especular algumas coisas. Agora a gente sabe que a Marvel, a Disney na verdade, ela comprou a Fox. Foi para ter os direitos do Quarteto Fantástico e dos X-Men. E muita gente se pergunta como que eles vão introduzir os X-Men e o Quarteto Fantástico também no universo Marvel. Para mim, a resposta mais fácil é o multiverso, na qual esses dois grupos sempre pertenceram a outra terra, não a da qual o universo cinematográfico se passou, porque também eles ião estar lá assistindo o mundo acabando e eles lá...
Rapaz. Aí, Ciclope, aí, ó, o cara roxo lá fez, ó. Tá aí, fodeu tudo, hein? Obviamente eles não iam estar fazendo isso, então a desculpa mais correta é que esses dois grupos estariam em outra terra. Muita gente fala, mas o estralo do Thanos seria responsável pela criação dos mutantes. Pra ser sincero, eu não acho essa teoria muito boa, não. Eu acho que o estalo do Thanos, ele tem um único propósito, que era você dizimar metade da população, e o do Hulk era trazer essa metade que foi embora de volta à vida. Eu acho que ele não tinha uma segunda intenção de tipo, eu quero matar metade do universo, mas eu também quero criar uns mutantes. pra mim isso não... Ah, mas pode ser um efeito colateral. Eu acho que existem jeitos muito melhores deles trazerem os X-Men e o Quarteto Fantástico do que um efeito colateral do estalo do Thanos. A parte do multiverso, cara, é a opção perfeita, porque você já vai estabelecer esse multiverso trazendo esses dois grupos de outras terras. Você vai ter a interação de outras terras. A parte legal do multiverso é exatamente isso. Você vê como que as coisas funcionam em outros planetas, em outros universos, em realidades alternativas. A série do Loki também é uma que vai mexer muito com o multiverso, porque a gente sabe muito bem da personalidade do Loki. A gente viu no Vingadores Ultimato, quando eles voltam para 2012 para recuperar, né, a pedra do Tesseract, o Loki ele pega o cubo e ele some. Então isso vai ser um gancho que vai puxar para a série do Loki, com certeza vai também falar um pouco sobre o multiverso. Será que o Loki vai voltar, não só para a série dele, mas será que ele vai aparecer no MCU mais para frente? Sinceramente, eu acredito que sim, né? Quem acompanha quadrinhos sabe que um personagem morrer numa história dessas é muito difícil, ele sempre dá um jeito de voltar. Então, eu aposto que o Loki a gente vai ver sim ele no multiverso da Marvel nos filmes mais pra frente. E um último ponto falando sobre a Marvel, no filme Homem-Aranha Longe de Casa, a gente viu que eles deram um pequeno indício do multiverso, que no trailer todo mundo ficou hypado, falou, caramba, finalmente o multiverso vai aparecer, só que depois era tudo uma mentira do mistério. E, enfim, meio que o multiverso não teve nada a ver com o filme, mas eles já começaram a dar, assim, um indíciozinho ali. E falando sobre o Homem-Aranha ainda, a Sony continua fazendo suas produções de spin-offs do universo do Homem-Aranha. Eles estão gravando já o Venom 2 e também o filme do Morbius. E o filme do Morbius é um que deixou a galera pensando bastante nisso por dois motivos. Primeiro, o cartaz do Homem-Aranha que parece muito com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E a gente sabe que o Homem-Aranha do Tobey Maguire, teoricamente, não tem ligação nenhuma com isso. E o outro ponto é que aparece o personagem do Michael Keaton, né? O Abutre. Ele aparece no trailer do Morbius. Então você junta Homem-Aranha do Tobey Maguire, vilão do Tom Holland. Parece que a Sony também já tá planejando algumas coisas bem legais, não só pro universo do Homem-Aranha, mas também para envolver a parte do multiverso. Os fãs desejam Homem-Aranha no Aranhaverso, live action, com Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Agora pensando um pouco no multiverso pro universo da DC. Ao contrário da Marvel, eles já introduziram o multiverso deles, só que não foi diretamente no cinema, e sim nas séries. Essas séries elas são famosas por sempre fazerem um crossover por ano. E o último que eles fizeram foi a adaptação da Crise nas Infinitas Terras. E esse crossover ele foi interessante porque ele foi muito além do que os fãs estavam esperando. Como, por exemplo, as séries originais da plataforma do DC Universe, como o Titãs, Patrulha do Destino, agora que tem a Stargirl, série do Batman de 66 com a participação do Burt Ward, o universo do Batman do Michael Keaton, a famosa Terra 89, que mostra pelo personagem que aparece na cena ser o mesmo personagem dos filmes do Tim Burton. Filme do Lanterna Verde. Se fosse um fã que tivesse no controle dessa parada, eles iam descartar esse filme, assim, sem pensar duas vezes, mas eu achei que foi muito maneiro eles trazerem isso pra dentro também. Foi uma pequena cena, mas ali você já teve a noção de que eles englobaram isso aí também. E o que deixou todo mundo mais feliz foi que eles trouxeram o universo, né, o universo estendido da DC nos cinemas para o multiverso também. Como eu falei no vídeo passado, a AT&T está apostando muito pesado no multiverso da DC e eles querem explorar isso com a sua maior extensão possível. A gente sabe que o filme do Flash vai ser uma adaptação do Flashpoint. Só que preste bem atenção, adaptação. E para isso eu tenho duas visões. A primeira, o Barry voltando no tempo para salvar sua mãe. Será que ao fazer isso ele simplesmente cria uma realidade alternativa ou ele viaja para uma outra terra do multiverso? Porque aí tem duas questões muito diferentes. Você criando uma realidade alternativa, você pega exatamente a terra que você tá e quando você volta no tempo, você faz com que as coisas tomem um rumo diferente. O Batman do Michael Keaton não é um Batman que está estabelecido no universo do qual se passam os filmes da DC. Aquele Batman é o Ben Affleck. Então, para ele estar presente junto com o Ezra Miller, seria mais fácil com que o Ezra viajasse para outro universo, para um universo paralelo. E lá talvez ele tivesse que quebrar um pouco a cabeça para retornar para onde ele está, ou lá mesmo naquela terra ele acreditasse ser
a sua Terra, o seu universo, só que ele simplesmente criou uma outra realidade. O Batman é uma outra pessoa, é tudo diferente. Porque se fosse o Flashpoint normal e o Barry ficasse na Terra que ele tá, no universo que ele tá, eu não sei como eles introduziriam o Michael Keaton de uma forma muito plausível, porque ele é um Batman que teoricamente não existe ali, ele tá presente no multiverso, isso quer dizer que ele tá em outro lugar. E por fim, para responder a nossa questão, por que eles vão apostar no multiverso somente agora? Além de ser uma parada muito legal, o multiverso, você trabalhar com linhas alternativas e personagens alternativos, eles têm que tomar muito cuidado pro gênero de super-heróis não saturar. Porque eu sei que muita gente gosta pra caramba de ir no cinema, de ver o filme, se diverte, é muito legal e etc. Só que chega uma hora que as coisas cansam. Se você mantém as coisas muito na mesmice, elas vão cansar uma hora. Então, o multiverso é sim a maneira perfeita para você trazer essa nova visão pro gênero de super-heróis, fazendo alguma coisa diferente, fazendo alguma coisa que as pessoas não viram ainda, que seja uma novidade. Por mais que muita gente conheça o conceito, isso não existe nos cinemas ainda. Então o multiverso é a jogada perfeita para você evitar a saturação de super-heróis, pelo menos por enquanto, e continuar mantendo o gênero fluindo ali no público como sempre foi. Beleza? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Deixa o like para ajudar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima Nerdice.